A concordância verbal é a relação de combinação que se estabelece entre sujeito e verbo. O verbo se flexiona em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, e em número, singular ou plural, para concordar com o sujeito. Por exemplo, tu saíste pela manhã, eu saí à tarde. Vós sois meus amigos. A menina e o menino saíram. Quando o sujeito for simples, a concordância será feita entre o núcleo do sujeito e o verbo. Ah, professora, mas o que é um sujeito simples? É aquele que possui apenas um núcleo. Se você ainda tem dúvida em relação a esse assunto, nós temos uma aula só sobre sujeito. Voltando, então o verbo vai concordar em pessoa e em número com o núcleo do sujeito simples. Por exemplo, o chefe da seção pediu maior assiduidade. Note que se o núcleo do sujeito é terceira pessoa do singular, o verbo também ficará na terceira pessoa do singular. Então, o chefe pediu. Outro exemplo, os servidores públicos do Ministério da Fazenda discordaram da proposta. Então, os servidores públicos do Ministério da Fazenda. Mas qual é o núcleo aí? Servidores. Então, percebam que servidores está na terceira pessoa do plural. Sendo assim, o verbo também ficará na terceira pessoa do plural. Então, servidores discordaram. Muito simples. Vamos analisar aí algumas particularidades do sujeito simples. Quando o sujeito simples for formado por um substantivo coletivo mais um determinante, a concordância será facultativa. Ela poderá ser feita tanto com o substantivo coletivo quanto com o determinante. Por exemplo, o bando de aves voou. Percebam que aí eu estou concordando com bando. Ou eu posso dizer ainda, o bando de aves voaram. Então, aí eu já estou concordando com aves. Então, aves voaram. A multidão de fãs invadiu o palco após a apresentação. Ou a multidão de fãs invadiram o palco após a apresentação. Nesse caso, o verbo pode concordar tanto com multidão, então multidão invadiu, ou fãs invadiram. Exatamente. O mesmo vai acontecer quando o sujeito simples for formado por uma expressão quantitativa. Alguns gramáticos chamam também de termo partitivo, seguido de um determinante. Então, expressão quantitativa ou termo partitivo, certo? Mas um determinante. Então, nesse caso, também a concordância será facultativa. Por exemplo, a maioria das pessoas viajou para o sul do país. Ou a maioria das pessoas viajaram para o sul do país. Então, eu posso dizer que a maioria viajou ou pessoas viajaram, ok? Nós podemos concordar tanto com maioria quanto com pessoas. A maior parte dos alunos faltou ou a maior parte dos alunos faltaram. Então, eu posso concordar com maior parte, então, maior parte faltou, ou posso ainda concordar com alunos, então, alunos faltaram. 1% dos aposentados não compareceu ao INSS, ou 1% dos aposentados não compareceram ao INSS. Então, eu posso concordar com 1% ou eu posso concordar com aposentados. Então, 1% compareceu, aposentados compareceram. Professora, mas em relação aos números, a partir de quanto será plural? Tenham muita atenção a essa informação. Só será plural a partir do número 2, a partir de 2. Menor que 2 vai ser singular. Ah, e se for 1,9999, não é menor do que o 2? Se for menor do que 2, é singular. Então, 1,9% dos aposentados compareceu, 1,9% dos aposentados compareceram. Então, 1,9 singular, 2 já é plural. Então, observem aí, se no caso eu tiver 2% dos aposentados, então aí se eu disser 2% dos aposentados, eu só tenho plural.
Então, 2% plural, aposentados plural. Nesse caso, o verbo só poderá ficar no plural. 2% dos aposentados não compareceram ao INSS, ok? 10% da população apresentou a declaração de imposto de renda. 10% da população apresentaram a declaração de imposto de renda. Percebam que aí o 10%, 10, né, maior do que 2, então é plural. E população é singular, então eu tenho tanto plural quanto singular. Nesse caso eu posso concordar tanto com o plural, que é a expressão quantitativa, então 10%. Então 10% apresentaram, ou eu posso concordar com o determinante, que é população, que está no singular. Então, população apresentou. Muito tranquila. Se o sujeito simples for formado por um nome próprio no plural, teremos dois tipos de concordância. Sem o artigo, verbo no singular. Com o artigo, verbo no plural. Os Alpes ficam na Europa. Estados Unidos dominam o mundo. Os Estados Unidos dominam o mundo. Agora, se o artigo já fizer parte do nome próprio, ou seja, o nome próprio já vem com o artigo, nesse caso a concordância vai ser facultativa, tanto faz singular quanto plural. Por exemplo, os Lusíadas contam a história do povo português, ou os Lusíadas contam a história do povo português. Quando o sujeito simples for formado pela expressão um dos que ou uma das que, a concordância será facultativa, tanto faz ficar no singular como no plural. João foi um dos alunos que faltou à prova. João foi um dos alunos que faltaram à prova. Aninha é uma das que ficou de castigo, ou Aninha é uma das que ficaram de castigo. Com isso eu encerro essa primeira parte de concordância verbal. Até a próxima aula com a continuação desse assunto. Aproveite, deixe o like e inscreva-se no canal. Lembre-se também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Beijinhos!